Por que a ansiedade te faz pensar que sempre o pior vai acontecer? Superestimando os riscos, visualizando sempre o pior cenário e subestimando a sua capacidade de agir, de lidar com determinadas situações. Ou seja, por que as interpretações catastróficas que são geradas pela ansiedade te faz pensar sempre no pior cenário? Eu sou Vinícius Detoni, sou terapeuta especialista em ansiedade e eu vou te explicar isso aqui agora neste vídeo. As interpretações catastróficas, elas são pensamentos automáticos da nossa mente que nos faz ver uma situação como muito pior do que ela realmente é. O que acontece é que a nossa ansiedade, ela amplifica essas preocupações e nos faz acreditar que sempre o pior cenário é o mais provável, o mais possível de acontecer. E isso ocorre constantemente com pessoas que estão sofrendo com a ansiedade estática. Eu já falei sobre a ansiedade estática aqui. Eu vou te dar um exemplo de como esses pensamentos acontecem para você entender melhor. Vamos supor que você está indo para uma reunião de trabalho e a sua mente, ela começa a pensar o seguinte, ela começa a visualizar a seguinte situação. Se eu disser alguma coisa de errado nessa reunião, eles vão achar que eu sou incompetente e provavelmente eu vou ser demitido. Olha a situação, você consegue enxergar a distância que é de você dizer algo errado numa reunião e você ser demitido? Isso pode acontecer? Pode ser, pode ser demitido? Pode, claro, tudo pode acontecer, mas é algo muito pouco provável que aconteça. Outro exemplo, você manda mensagem para alguém, mensagem de texto, né? Manda um WhatsApp para alguém e essa pessoa não responde imediatamente. Aí a sua mente começa a pensar, começa a visualizar a seguinte situação. Essa pessoa está me ignorando, essa pessoa não gosta mais de mim, essa pessoa não me valoriza. Quando, na verdade, essa pessoa só está ocupada. Ou, às vezes, a pessoa viu e não pôde responder na hora, ou o celular acabou a bateria, enfim, várias coisas podem acontecer, mas a gente sempre pensa no pior. Mas, Vinícius, por que a nossa mente faz isso? A resposta é simples, a resposta está na maneira como a ansiedade funciona, na maneira de como a ansiedade age no nosso organismo. Quando nós estamos ansiosos, o nosso cérebro ele entra no modo de alerta, que eu já falei aqui na questão da resposta de luta ou fuga. Esse modo de alerta, ele faz com que o nosso cérebro ele fique buscando identificar qualquer possível ameaça em torno, no redor, no ambiente que a gente está, mesmo que essa ameaça não exista, mesmo que essa ameaça não seja real. É uma resposta automática, é uma resposta involuntária do nosso sistema nervoso simpático que é provocado pela amígdala cerebral. Imagine que sua mente, para você entender melhor, imagine que sua mente seja um alarme de incêndio. Só que a ansiedade deixa ela muito sensível, deixa ela tão sensível ao ponto desse alarme de incêndio disparar quando alguém está na cozinha fazendo um ovo, está cozinhando lá, o alarme de incêndio dispara. Repare que tem fogo, o fogão, se você ligar o fogão tem fogo, mas está longe de ser um incêndio. Esse exagero, ele acontece porque a ansiedade nos faz ver ameaças, onde muitas vezes elas não existem. Isso pode acontecer em diversas situações do nosso cotidiano. Ao falar em público, nós vamos pensar que vamos ser vaiados, nós vamos pensar que ninguém vai dar ouvidos ao que nós vamos dizer. Isso pode acontecer quando nós vamos iniciar um novo relacionamento, nós vamos pensar sempre que a pessoa ela não vai gostar da gente, nós vamos pensar que a pessoa ela vai ver só os nossos defeitos, ou seja, a ansiedade ela vai exagerar nas possíveis consequências, ela vai nos fazer acreditar que o fracasso, que a rejeição, que sempre os piores cenários
são praticamente os garantidos de acontecer, quando na verdade não é. Nessas situações, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer quando esses pensamentos estão surgindo. E isso, claro, é um exercício. É importante perceber quando a mente está indo para o pior, quando a mente está pensando sempre no pior. Tá, Vinícius, mas como que faz isso? Você tem que se fazer a seguinte pergunta, né? Qual a evidência real para esse pensamento? Se não há provas concretas para isso, pode ser que seja apenas a sua ansiedade falando. Por exemplo, eu realmente tenho motivos para acreditar que se eu disser algo errado numa reunião, eu vou ser demitido? Ou isso é apenas algo que a minha mente está criando? Mesmo que você reconheça que esses pensamentos eles estão vindo pela ansiedade, mas mesmo assim você não consegue parar de pensar, o fato de você reconhecer já é um passo, já é um avanço. O que você pode fazer também? Divida as situações em 3 cenários. O cenário pior, o cenário melhor, né? E o cenário mais provável. Só o fato de você separar isso já ajuda a colocar as coisas numa perspectiva mais realista. Na maioria das vezes, o pior cenário é bem improvável e o mais provável é algo que você consegue lidar. Ao invés de você ficar focando sempre no pior, tente pensar em alternativas realistas. Por exemplo, se alguém não respondeu sua mensagem, ao invés de pensar que está sendo ignorado, considere possíveis possibilidades que possam estar acontecendo para que essa pessoa ela não te responda no momento. Ela pode estar ocupada, ela pode estar trabalhando, a bateria pode ter acabado, enfim, uma série de fatores. Averigue antes de criar suas verdades, né? Anote suas interpretações catastróficas e depois você escreva o que realmente aconteceu. É importante escrever como uma forma de fazer esse download da sua mente no papel. Já falei sobre isso aqui também no canal. Por exemplo, eu estou com medo de dizer algo na reunião e ser demitido. Depois você escreve o resultado. Eu disse algo errado na reunião, mas não fui demitido. Com o tempo, você vai perceber que o pior cenário quase nunca se concretiza. Essas interpretações catastróficas, elas são uma das formas que a ansiedade tem de nos manter presos em um ciclo de preocupações e medos, onde ocorre o sofrimento progressivo. Já falei essa questão do sofrimento progressivo. A ansiedade, ela provoca pensamentos catastróficos. Esses pensamentos catastróficos, eles tendem a aumentar a sua ansiedade. Então, a sua ansiedade elevada, ela vai gerar ainda mais pensamentos catastróficos. Quanto mais pensamentos catastróficos, maior vai ser a sua ansiedade. Percebe como isso forma uma bola de neve? É o que nós chamamos de sofrimento progressivo. Eu abordo isso de uma forma mais detalhada no nosso método Ande Livre. Eu vou deixar o link na descrição, caso você tenha interesse em conhecer. Mas, resumindo, o pior cenário que você pense, é possível de acontecer? Sim, é possível de acontecer. Mas qual a probabilidade disso acontecer? Muito baixa, muito pouca. Então, é interessante a gente ter essa comparação. Possibilidade, tá, é possível, mas a probabilidade, muito baixa. Então, não faz sentido eu me preocupar tanto com isso, ok? Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, curta, compartilhe com alguma pessoa que precise assistir a esse vídeo e coloque suas dúvidas aí nos comentários que eu vou ter o prazer em te responder. Fique em paz e até mais.